Quando da análise do resultado do pleito eleitoral aqui em Santa Maria, em que dois candidatos, uma chapa constituída por dois candidatos conhecidos, o Valdeci de Oliveira e o José Aidar Farré, ambos ex-prefeitos aqui de Santa Maria, perderam para um desconhecido filiado ao partido ao que eu me encontro filiado, qual seja o PSDB, o Rodrigo Décimo. Na oportunidade, eu comentei: olha, o resultado de um pleito eleitoral envolve vários fatores, mas um desses fatores é relativamente à matemática. E quando eu analisei o resultado do primeiro turno, eu vi que a chapa do Valdeci, do José Aidar Farré, não tinha a possibilidade de, por meio das coligações, de aumentarem muito a sua votação no primeiro turno, ao passo que o Rodrigo Décimo, por meio de coligações, poderia vir a aumentar e ultrapassar a chapa constituída pelo Valdeci e o Farré, de maneira que foi o que ocorreu. Assim, extrapolando esse resultado para o atual contexto político brasileiro, eu entendo que se o centro-direita, centro-esquerda lançar um candidato e esse candidato vier a disputar o segundo turno, eu entendo que ele esse resultado aqui de Santa Maria possa se reproduzir em termos nacionais. E quando eu analiso essa predição a respeito de que possa ocorrer no Brasil, que o Brasil possa parar em decorrência da prisão do Jair Bolsonaro. Bolsonaro sendo preso, o Brasil vai parar. Só um minuto. O Bolsonaro sendo preso, ele vai ser preso? Vai ser preso. O Bolsonaro vai ser preso e mais um bocado de gente junto com ele. Mas um monte. Gente famosa de Santa Catarina, do Paraná, de Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, pelo menos 5, São Paulo, e inclusive envolvendo até deputados. O que vai acontecer? Os caminhoneiros vão parar, trancar tudo. Os empresários, os fazendeiros, bloqueios e mais bloqueios. Então o que vai acontecer? O Brasil vai parar. Em consequência, a prisão do Bolsonaro. A prisão do Bolsonaro. Novamente me reporto ao que eu afirmei quando do resultado do pleito eleitoral aqui em Santa Maria. A política, ela envolve matemática, e a matemática diz que somente os apoiadores do Jair Bolsonaro poderão adotar uma atitude como essa, porquanto algo em torno de 66% a 70% da população brasileira não apoia esse tipo de evento de parar o Brasil em decorrência da prisão do Jair Bolsonaro, assim como as Forças Armadas. Dos 3 chefes das Forças Armadas, 2 não concordaram com o golpe e o golpe não ocorreu. Da mesma maneira, relativamente à prisão do Jair Bolsonaro, possivelmente algum apoiador dele, alguma entidade de classe apoiadora dele poderá promover esse tipo de baderna, e se ocorrerá por um tempo limitado e o país voltará à normalidade. E a propósito da prisão do Bolsonaro, eu também me reporto ao que eu já escrevi no momento da prisão do atual presidente Lula, ex-presidente na época. Quando ele fez aquela carreata pelo Brasil, eu sugeri a ele: olha, o sujeito, quando tem esses problemas de natureza política, de natureza profissional, sofre esse tipo de boicote de natureza política, de natureza profissional, cabe a ele solicitar asilo em um outro país. E foi basicamente quando eu percebi, por exemplo, em relação a mim, eu adotei essa postura, mas infelizmente a burra imigração americana boicotou meu pedido de entrada nos Estados Unidos, aqui em São Paulo, em 2001, se eu não estou enganado. Um mês depois, os caras explodiram as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Então ocorre esse tipo de coisa, mas no caso do Bolsonaro e do Lula, ambos podem pedir asilo seja para países de esquerda, no caso do Lula, seja no caso
países de direita, como no caso do Bolsonaro, para os Estados Unidos, Itália, esses outros países aí, Argentina, aqui na América Latina, que certamente considerarão esse tipo de asilo político, e é isso que se faz. Essa história de incentivar a baderna, isso aí não funciona quando não se tem o apoio popular e o apoio das Forças Armadas, da integridade do total das Forças Armadas. Então, resta ao Bolsonaro pedir um asilo político e ir embora, se deixarem. No mais, um grande abraço, eu sou o Dr. Antônio Schultes.